Estamos de volta com Opinião Pernambuco, os 50 anos do assassinato de Martin Luther King e o legado que ele deixou como militante da igualdade racial e dos direitos civis estão sendo discutidos aqui no nosso programa. Participam o historiador e professor da UPE, Carlos Moura, o cientista político Antônio Henrique Lucena e a estudante de ciência política Dara Almeida. Dara, alguém que tenha antecedido Luther King nessas bandeiras que se tornaram emblemáticas aí na militância dele, mesmo que não tenha tido a mesma projeção, que não tenha tido a mesma projeção? Se alguém... Eu não saberia dizer exatamente, acho que o nome, assim, né? Acho que tem, na mesma época que ele tem o Malcolm, né? Uhum. E, assim, acho que existem muitos outros, assim, de memória eu não vou lembrar os nomes, mas, com certeza, existe toda uma história, né, do que o povo negro norte-americano, mas o povo negro em sua totalidade, né? Ele sofre todas essas repressões e todos esses... estigmas, né? E aí a gente vê uma população negra que, teoricamente, né, tem acesso permitido na sociedade, mas que materialmente não tem esses direitos garantidos. E aí essa luta dele, né, é somada com esse histórico, né? E com o histórico de todas essas outras pessoas que vêm antes dele. Essas bandeiras... esses gestos políticos em torno dessas causas nascem lá nos Estados Unidos ou ganham essa reverberação mundial a partir de lá com Luther King? Eu acredito que nasce em vários lugares do mundo, não só nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar de Mandela, né? Também na África do Sul, algum tempo atrás, o próprio Gandhi. A gente tem que lembrar, em 1968, ele... é assassinato e é o maio de 68, também estamos comemorando 50 anos, que é um movimento na França muito forte, né, que vai influenciar várias partes do mundo. Né? A gente também tem que lembrar que nos anos 60, 70, até os anos 80, a América Latina, a conjuntura política da América Latina era uma conjuntura de ditaduras, né? Então alguns nomes também vão surgir por liberdade, né? Uma questão muito maior, aliás, uma questão que é complementar à questão do Martin Luther King. Mas eu queria destacar o seguinte, ainda hoje, por exemplo, inclusive nos próprios 50 anos, vários eventos históricos, vários eventos, né, cotidianos, trouxeram a mensagem de Luther King de volta, né? Eu lembro muito bem um comício da Marielle, né, que foi assassinada no Rio de Janeiro, e um pastor da Igreja Batista de Niterói, o seu discurso foi muito baseado no discurso do Luther King. Então a gente lembra que 50 anos se passaram, né? E ainda temos questões ainda muito pertinentes do discurso do Luther King, né? O discurso dos direitos civis, o discurso da inclusão do negro na sociedade, o discurso do combate à pobreza. É bom lembrar que o Prêmio Nobel da Paz, o prêmio que ele recebeu, ele doou para o combate à fome e à pobreza na sua cidade natal, né? Então é um discurso, inclusive, ainda hoje muito presente na sociedade e é necessário que ele, a todo instante, ele volte à tona, né? Vou te pedir para trazer essas questões de Luther King naquele momento, lembrando que ele foi assassinado há 50 anos, em 68, como pauta contemporânea, quer dizer, não avançamos o bastante, retrocedemos, quer dizer, o mundo deu uma guinada à direita, para trás, enfim. O que aconteceu que essas pautas são, sim, pautas contemporâneas? Elas são pautas contemporâneas, Stella, porque são atemporais. Eu acredito que, na verdade, é uma pauta pela dignidade humana, digamos assim. Então, esses elementos, né, principalmente a respeito do sufrágio que versa sobre o direito ao voto, ele é um tipo de elemento extremamente importante que, se você perceber ao longo da história da humanidade, ele está presente em várias localidades, né? Por exemplo, na França, antes da Revolução Francesa, o voto censitário estava muito presente. No caso dos Estados Unidos, a discriminação racial, porque lembrando que nos Estados Unidos você precisa se registrar para votar, né? E lá, só pelo fato de você simplesmente ser negro, quando você chegava para se registrar, a pessoa simplesmente não queria aceitar
o seu registro. Né? Então é o seguinte, o que a gente pode... Ou seja, aí essa pessoa não votava. Não votava. Né? Esse era um elemento assim, realmente complicado, porque é o seguinte, o movimento pelos direitos civis e também justamente a declaração da lei do voto, né, que acabava justamente com essa segregação racial nos Estados Unidos, ela acabou de jure, mas em grande medida ela não acabou de facto. Então, ou seja, você ainda tem muita coisa presente ainda de discriminação racial dentro dos Estados Unidos e também fora. Né? É importante ressaltar que a modernidade, né, como o Anthony Giddens já tinha colocado, ela fomenta essa criação de identidades à distância. Né? Então, Luther King ele teve realmente essa capacidade pelo seu discurso e principalmente de atingir várias outras nações, né? O Brasil, principalmente na Europa, em outras localidades, todo esse tipo de movimento, né? Não só pelo direito à participação política, né? Que era, digamos, uma das grandes bandeiras do movimento dos direitos civis, mas assim como resistir bravamente a todas essas desigualdades que realmente estavam associadas. É tanto que, inclusive, boa parte desse movimento ele vai sendo implementado ao longo do tempo e, principalmente, novas formas de tentativa de incluir os negros dentro da sociedade americana vão ser colocados, como, por exemplo, o movimento das ações afirmativas, que é algo extremamente positivo, porque você busca também acabar com as desigualdades sociais que estavam presentes. Né? Lembrando que ainda nos Estados Unidos, principalmente em estados do Sul, você ainda tem muito um racismo velado, quer dizer, as pessoas elas ainda não verbalizam, principalmente esse racismo, mas elas se manifestam de uma certa forma ou de outra. Se, por exemplo, você perceber o mapa eleitoral dos Estados Unidos, né, boa parte do voto a Donald Trump no sul dos Estados Unidos foi uma reação a isso. Né? É aquela população que ela é saudosa dos anos 60, que é aquela participação em que o homem era mais proeminente dentro da família, defendendo aquela economia industrial em que a mulher ela, não estava tão presente na vida pública, etc. Então, essas pessoas elas resolveram se manifestar. É tanto que alguns movimentos contrários, como a Aliança Ariana, né, que está presente também no sul dos Estados Unidos, elas vêm presente isso. Né? É um ranço ainda da Ku Klux Klan que ainda está presente. Né? Então, ou seja, isso é um movimento que também termina contaminando boa parte do mundo. Né? Oi. Se você me permite, eu acredito que o colega foi brilhante quando falou das eleições americanas que aconteceram agora há pouco. E é interessante lembrar os movimentos dos confederados que aconteceram, acredito, no ano passado, né? Exatamente. Falando da necessidade, da validade, da afirmação de uma raça pura nos Estados Unidos. E agora esse discurso, né, do presidente Trump torna muito contemporâneo e muito forte, né? Retoma o discurso do Martin Luther King. Né? Que aí eu volto a dizer, não só resumido aos Estados Unidos. Acho que a gente se resumir a figura internacional, né, que é, né, uma das principais figuras do século XX, apenas a sociedade americana, né, eu acho que é um grande erro. É uma discussão que engloba a América como um todo e várias outras partes do continente. Né? Oi, Dara. Não só porque quando ele falou sobre a questão de júri e de fato, né, eu acho que essa era exatamente a grande questão de Martin Luther King, né? Que é quando os negros eles têm direito de votar, assim, na teoria, mas na prática eles não têm, né? E aí, trazendo para o Brasil também essa questão, a gente, teoricamente, né, comemorou 130 anos de abolição da escravatura, né? Mas aí a gente pensa, sabe, e quais são os direitos de fato, né? Qual é a materialidade da qualidade de vida dos negros no Brasil, por exemplo? Ou seja, a gente tem uma abolição da escravatura, em tese, mas para onde esses negros vão? Depois de 30 anos, o que é que até agora acontece de fato com a vida dos negros e negras nesse país? Só uma questão. Falar em a vida dos negros e negras neste país, como é que foi a reverberação de Luther King naquele momento aqui no Brasil? Porque era um momento em que, supostamente, vivíamos num país não racista, né? Um entendimento que caiu por terra. Hoje está claríssimo que somos um país racista, que somos um país preconceituoso e por aí vai. Mas naquele momento, considerando que éramos um país vendido como um país não racista, como é que reverberou? Olha, ou como é que reverberaram as bandeiras de Luther King aqui? Olha, no primeiro bloco, nós discutimos a classificação do Luther King como comunista. Né? Então, se a gente pegar o contexto histórico da Guerra Fria, né, o mundo está dividido entre, né, a direita que é do bem, o comunismo que é do mal, né? E o Brasil estava inserido
sobretudo a partir de 31 de março de 1964, quando houve o golpe civil militar no Brasil, dentro desse contexto. Então, muitas informações sobre o que acontece nos Estados Unidos, sobretudo sobre essas questões de direitos civis, elas são controladas à entrada dessas informações. A gente tem que pensar que havia uma censura muito grande nos meios de comunicação. Então, muitas notícias, né, elas não chegam ao Brasil. Né? Algumas elas chegam a partir de meio clandestino. E essas que chegavam, elas são utilizadas, inclusive, para os próprios militantes políticos que defendiam também uma liberdade, que defendiam também uma questão igualitária entre todos os direitos civis no Brasil. Né? No entanto, no processo de redemocratização, é interessante a gente lembrar que nesse processo de redemocratização, a partir dos anos 80, metade dos anos 80, dos anos 90, é quando volta uma discussão sobre as necessidades de ações afirmativas no país, né? E aí, como a colega colocou, Dara colocou, a grande discussão, né? Nós somos um país que libertou, né, os escravos, entre aspas, há tanto tempo, mas a gente ainda percebe que nós temos uma divisão social muito grande, né? Nós não temos a necessidade juridicamente do negro não dá lugar a um branco no ônibus, mas a gente também tem a questão do negro não ter condições de entrar no ônibus, né? A gente tem a questão do negro não ter condições de chegar até a universidade, né? Então, eu acredito que nas discussões sobre essas ações afirmativas de inclusão do negro, dos direitos civis, da inclusão do voto, de tornar a sociedade igualitária, as ações no período de redemocratização ela tenha sido muito mais forte se comparado em um período de controle de informação que era o período da ditadura civil-militar no Brasil. Se falou muito, se discutiu muito aqui no Brasil a questão das cotas para ingresso na universidade. Você é formada em filosofia pela Universidade Católica, universidade particular, e você é estudante de ciência política na Universidade Federal de Pernambuco. Você presenciou situações vivenciou situações de preconceito, de discriminação, rejeição a essa política de cotas para ingresso na universidade, por exemplo? Então, né, as pessoas elas costumam dizer que no Brasil existe um racismo, né, assim, disfarçado, né? Que na verdade ele não é disfarçado, né? Mas assim, as pessoas elas não diretamente assim, elas dizem para você, você não deveria estar aqui e tal, mas elas fazem com que a gente sinta isso no nosso cotidiano, né? Então, assim, como você falou, eu tenho uma formação em universidade particular e a gente sabe que é uma universidade majoritariamente branca, né? Você entra na universidade pelo SISU agora, universidade pública, e você percebe que ela também continua majoritariamente branca, né? E aí você se coloca questões, assim, de tipo, quem é que está entrando nesses lugares, né? E, assim, as cotas, elas começam a colocar várias questões, né? E as pessoas, elas começam a dizer que o estudante cotista, ele não tem capacidade, qualidade, etc, né? Então, a gente tem que lutar todos os dias, né, contra esses estigmas. E, na verdade, a gente tem que ser, como diria, né, Mano Brown, a gente tem que ser 2 vezes melhor, porque a gente não pode ser um estudante comum, a gente não pode ser igual, a gente tem que ser 2 vezes melhor para que eles olhem para a gente e digam, realmente ela deveria estar aqui, ou ele deveria estar aqui. Então, é muito esse dilema que o estudante cotista e o estudante, né, bolsista, etc., ele acaba sofrendo, porque existe um mito de que o estudante cotista ele não tem capacidade realmente, né? Quando você percebe que, na verdade, a diferença percentual da nota de um estudante cotista para um estudante não cotista é mínima. Né? E aí você vê que, na verdade, essas questões são exatamente para equiparar, né, as questões sociais, né, que as pessoas elas não conseguem perceber. Ou seja, onde é que os negros estão? Se você entra na universidade, qual é a cor dos professores? Qual é a cor dos técnicos terceirizados? E as pessoas elas não colocam essas questões, mas eu acho que a grande questão da gente também, dos estudantes cotistas que conseguem entrar nesses lugares, né, conseguem ocupar esses espaços, não só estudar, realmente, a gente precisa estudar, a gente precisa ser muito bom, mas a gente também precisa colocar essas questões, né? Fazer as pessoas elas pensarem, refletirem, né? Sobre o que é que está acontecendo. Será que todas as pessoas negras desse país, que é de maioria negra, ela não tem capacidade de estar nesses espaços? Vamos voltar aqui para Luther King um pouquinho, antes da gente fechar esse bloco.
é sim um dos grandes heróis norte-americanos hoje e um ator seminal do século XX, e aí saindo um pouco dos Estados Unidos? Eu acho que é um dos personagens históricos mais importantes do século XX, né? Assim como vários outros que a gente poderia citar aqui, né, que já foi inclusive dito, Gandhi, Mandela, seja lá quem for, que a gente possa levantar. No entanto, muitas vezes eu fico um pouco, como historiador, fico um pouco incomodado quando a gente classifica como heroísmo, né? Porque eu acho que o posicionamento dele, o que ele fez durante a história, né, o discurso, a sua formação, ele é resultado de todo um contexto histórico, resultado do que ele viveu enquanto pessoa, né, desde o seu nascimento até a sua morte, é resultado do que ele enxergava enquanto um agente histórico, né, um ser histórico, e ter se incomodado perante tudo aquilo, né? Eu lembro que a sua esposa, por exemplo, no casamento deles, né, que foi o pai, a parte do juramento lá do casamento sobre a obediência ao marido foi suprimida. Né? Então não era apenas uma questão de discurso, né, de você estar fazendo os grandes eventos, os grandes manifestos. Era uma questão cotidiana de família também, né? Então é um grande nome e é um nome que causa resultados na esfera nacional americana, mas também na esfera internacional. É um nome que ainda é muito lembrado, né? Se ele não fosse importante, por exemplo, hoje nós não estaríamos aqui debatendo sobre Luther King, né? E quantos seminários, por exemplo, aconteceu no Brasil e no mundo sobre ele. Então teríamos várias e várias biografias, né? Então, é marcante, por exemplo, o seu discurso, né? O seu discurso pacifista, assim como é marcante também a forma que ele é morto. Né, a forma que ele é assassinado, né? Então a gente não vamos entrar aqui na questão da conspiração, etc, tal, se foi o governo que mandou, etc, mas a forma que ele é assassinado. Então, no momento que o evento de alguém chegar e dar um tiro à distância no hotel onde ele, em Memphis, eu acredito que ele estava hospedado, né? Então você mostra que ele incomodava, né? Ele incomodava uma sociedade excludente, ele incomodava uma legislação extremamente excludente, ele incomodava parte de um governo também excludente, né? Vamos fazer mais um intervalo curtinho? A gente volta daqui a pouco. Até já.